Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Lula, que quadruplicou as emendas, meu amigo. Olha que festa, tá jogando dinheiro pela janela, só toma mais dinheiro, toma dinheiro aí, toma mais dinheiro, para ver se consegue manter o aumento do IOF, ou seja, para ver se consegue trazer o Congresso para ficar do lado dele, roubando o povo brasileiro. E aí agora que a gente vai ver, né? Porque vocês sabem, o Congresso marcou posição, votou o requerimento de urgência para votação do fim dessa lei do IOF, desses outros impostos absurdos que o Lula inventou. Então, em princípio, o Congresso falou, não estamos do lado do povo brasileiro, não queremos a roubalheira junto com o Lula, queremos ajudar o povo do Brasil, né? Mas, como eu falei para vocês, havia suspeita de que, na verdade, eles estavam fazendo isso para conseguir a liberação de emendas, né? Porque o governo Lula estava segurando emenda pra caramba e coisa e tal. Agora nós vamos descobrir. Porque o governo Lula abriu as porteiras, meu amigo. É muito dinheiro jorrando no Congresso lá. E agora? Vamos ver. Essa notícia foi sugerida por Hermenêutica Pentadimensional, Judiciário Freestyle e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meu amigo, 4 vezes o Lula quadruplicou o número de emendas para liberar para os deputados, coisa para tentar votar o IOF, né? Então vamos relembrar esse caso. O Lula está jorrando dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Ele acha que dando dinheiro para todo mundo ele vai conseguir aumentar a popularidade dele. Eu já expliquei que não vai, né? Mas no final das contas deu o déficit. O governo tá precisando de dinheiro. O que ele fez? Ele cortou 30 bilhões do orçamento, devia ter cortado 50, mas cortou 30 e decidiu aumentar o IOF para compor os outros 20 que estão faltando nessa história. O que ele devia fazer? Ele devia ter cortado 50 e ponto final. Acabou, né? Não tem jeito, não tem como sangrar mais o povo brasileiro, sangrar mais a sociedade brasileira com impostos. E lógico que eles tentaram aquela jogada, não, porque é imposto sobre investimento, é só gente rica que paga IOF. E eu já expliquei para vocês aqui, não preciso explicar de novo, que todos nós pagamos IOF. Quando você compra um pãozinho na padaria, você paga IOF, sabe por quê? Porque o trigo no Brasil é importado. A pessoa que vai comprar o trigo aqui no Brasil, quando ela vai mandar o dinheiro para o exterior para a compra do trigo, né? Ou seja, o país lá fora que vende o trigo para a gente, né? Ele quer receber pelo trigo, né? Então você tem que mandar o dinheiro para o exterior. O que acontece? IOF nesse dinheiro. Se vai ter IOF nesse dinheiro, evidentemente o trigo ficou mais caro. O seu pãozinho vai ficar mais caro. Você vai chegar na padaria, vai estar o pão mais caro lá, e você, tá vendo? É o seu IOF, você pagando IOF. Você não é investidor, você não tem dinheiro, você não manda dinheiro para o exterior, você não faz nada disso, mas você paga o IOF também quando você compra coisas aqui no Brasil. Então, no final das contas, essa é a tragédia. Aí o Congresso adotou uma política muito boa, eu gostei. O Hugo Mota lá, né, parece que de repente tomou um Viagra ali, tomou uma injeção de testosterona, alguma coisa assim. O cara ficou macho, falou, não, vamos defender o povo brasileiro e vamos recusar esse aumento do IOF. Muito bom, parabéns, Hugo Mota. Só que aí teve um pessoal da esquerda, a Gleisi Hoffmann e outras pessoas da esquerda, dizendo que não, o Congresso está preocupado com as emendas, é que não está entrando as emendas, e aí a gente vai ter que dar um jeito de pagar as emendas para o Congresso votar. Eu não sei, eu não estou lá no Congresso, eu não sei o que está sendo discutido. É verdade que muitos deputados são mesmo fisiológicos, é aquele pessoal que não está nem aí para porra nenhuma, que quer ver o dinheiro da emenda mesmo na conta dele, só isso. Mas eu sei também que está chegando 2026, e como está chegando 2026, os deputados tendem a ficar mais preocupados em se reeleger do que em ganhar dinheiro, né? Eles pensam, a conta que eles fazem é assim, não, pô, seria muito bom ganhar dinheiro de emenda agora. Mas a verdade é a seguinte, se eu votar a favor do IOF, eu vou perder minha eleição, minha reeleição ano que vem. Eu vou me ferrar na reeleição ano que vem. Então é melhor eu segurar, eu deixar passar esse dinheirinho agora e pegar mais dinheirinho depois. 2027 vai ter lá, vai ter mais dinheiro pra gente, vai ter mais emenda, né? Lamento muito informar vocês, mas esses deputados fisiológicos pensam exatamente assim, né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, por mais que eles queiram dinheiro, pode ser que mesmo eles querendo muito dinheiro, eles ainda votem contra o Lula agora por conta da reeleição ano que vem. Vamos descobrir agora. Esse vai ser o grande momento da verdade. O Congresso, de fato, estava do lado do povo brasileiro e, portanto, vai votar o IOF e acabar com essa brincadeira do IOF? Ou era só joguinho de cena mesmo, como disse a Gleisi Hoffmann, como disse o Lula? Não, só querem dinheiro, só querem mais emendas e coisa e tal, né? Veja, se o Congresso ceder a isso e, de fato, não aprovar o IOF, duas coisas vão acontecer. Primeiro, o povo brasileiro vai ficar chateado, porque, de novo,
todo mundo paga IOF. Não tem esse negócio de IOF é coisa de rico, não. Todo mundo paga IOF. Então, isso é um problema. O outro problema, vai ficar claro que o Congresso está se vendendo para o governo Lula. É tudo uma situação de dinheiro mesmo. O Congresso é uma cambada de ladrões que só querem saber de dinheiro. Então, eu acho que até pela imagem do Congresso, seria bom o Congresso cagar para esse quadruplicamento aqui de emendas do Lula e votar contra o IOF do Lula do mesmo jeito. Vai acontecer isso? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó. O Lula defende a alta do IOF, diz que o governo não tem que lutar pela medida, não dá para ceder a essa medida. Ele precisa de muito dinheiro, ele quer grana, cara. Lula vive para roubar a sociedade brasileira, ele vive para extorquir os brasileiros e dar dinheiro para os cupincha dele, para os amiguinhos dele lá na máquina pública, os sindicalistas de merda deles, a camada de pelego que vive em torno do Lula ali, dos sindicalistas de merda, ele vive para isso. Então ele quer dinheiro para dar dinheiro para essa galerinha dele, né? Ah, não dá para ceder, não sei o que lá. Eles estão brigando, jogando dinheiro aqui, ó. A última atualização mostra que o valor reservado subiu para 667 milhões, dinheiro pago. No entanto, é só 1% do total para o ano e não evitou a derrota. Ou seja, o Lula, por enquanto, mas aqui está falando ainda da questão da urgência. A votação do mérito ainda vai acontecer agora, né? E aí, olha que coisa, até o Flávio Dino consultou o TCU para liberar os planos de emendas. Lembra que eu falei para vocês que essa ideia do Flávio Dino de segurar as emendas dos parlamentares ia acabar piorando a situação do Lula, não melhorando? Porque aí o Lula não pode negociar mais com o Congresso, porque né, as emendas ficam presas todas, o Lula não tem mais nada para dar para o Congresso, o Lula é um governo transplantado, é um governo que não tem aceitação popular nenhuma, nem quem votou no Lula gosta do Lula, então no final das contas o Lula é um presidente transplantado, fizeram um transplante e aí o cara tem que ficar pagando para se manter ali nesse governo, né? Um jabuti colocado no alto da árvore, que se não pagar não tem apoio de ninguém no final das contas. E aí, sem as emendas, o Flávio Dino bloqueou as emendas, o Lula não tinha como conseguir nada, né? Então agora a gente vai descobrir o que vai ser do Congresso, se eles efetivamente vão aceitar, se o problema era das emendas mesmo, porque aqui ó, o Dino falou isso aqui, e agora a gente sabe aqui, ó. O Dino acionou o TCU após pedido do governo. Por favor, Dino, para de atrapalhar o Lula, para de segurar a emenda. Eu sei, ninguém gosta, nem o Lula, nem o STF gostam do Congresso, mas a verdade é que do jeito que o Dino estava fazendo, achando que ia se dar uma de machão e enquadrar o Congresso, ele estava, na verdade, ferrando o Lula, né? Muito típico isso. É a clara idiotice esquerdista de não perceber que a intenção de uma regra nem sempre corresponde ao resultado daquela regra, né? A intenção do salário mínimo é garantir que todo mundo ganhe bem. Na prática, condena um monte de gente ao desemprego. Então, ou seja, a intenção pode até ser positiva de uma regra qualquer. O resultado dela nem sempre é positivo. Esse é o caso do bloqueio das emendas do Flávio Dino, né? Então, essa é a situação. O Lula está numa enrascada e vamos ver agora se realmente o Lula conseguiu comprar o Congresso, quadruplicando o número de emendas aqui. Aqui, ó, só explodir o número de emendas. Eu acho que ele não consegue não, tá? Por quê? Porque ninguém tem certeza que vai receber esse dinheiro no final das contas. Aqui ele está aumentando a previsão de gasto de emenda. Isso ainda tem que passar por um monte de lugar, a chance de receber essa emenda lá na frente é muito pequena. E, de novo, os deputados, como eu falei para vocês, mesmo os deputados fisiológicos, os deputados que querem dinheiro, todos eles gostam de dinheiro, mas gostam mais ainda de se reeleger. Então, no final das contas, isso daqui não acho que vai fazer diferença. Vamos ver, né? Aqui, ó, olha só o que está dizendo aqui o Ricardo Correia aqui no Estadão. Congresso surfa na polarização entre Lula e Bolsonaro para fazer o que quer, ampliando privilégios. É um absurdo esse poder do Congresso, não sei o que lá. Esse pessoal é muito engraçado, né? Eles gostam de dizer que não, que o Lula foi eleito, então ele tem o direito de governar. Não, peraí, meu amigo, o Congresso foi eleito também, meu amigo. O Congresso foi eleito. E digo para você que o Congresso foi eleito de forma mais legítima que o Lula, porque, de novo, o Lula só ganhou essa eleição porque tiraram ele da cadeia, né? É um presidiário que roubou o Brasil, roubou todo mundo, um pinguço corrupto, que todo mundo sabe a natureza dele, nem quem votou no Lula gosta do Lula, e no entanto vocês deram um jeito de tirar o cara da cadeia e botar na presidência da República, né? Então a culpa nesse caso, essa polarização que vocês estão reclamando, na verdade foi criada por vocês, porque não era para ter polarização nenhuma, era para Bolsonaro ser o presidente nosso, a gente está preocupando com quem seria o sucessor do Bolsonaro nessa eleição agora, né? Bom, então aqui, ó,
enquanto parte da sociedade estava uma batalha entre a ruindade do governo e o desapreço pela democracia do anterior, que, de novo, só existe, esse desapreço pela democracia só existe entre esquerdistas e jornalistas no Brasil. Bolsonaro nunca tomou uma única decisão fora da Constituição, não desobedeceu nenhuma regra do STF. Ou seja, que desapreço pela democracia? Onde é que vocês viram isso? Só na cabeça de vocês que gostam do Lula, que querem que a gente fique com o Lula, por mais que seja uma bomba total em termos econômicos, em termos sociais, né? A culpa do que está acontecendo é 100% de vocês da imprensa. E, no final das contas, o Congresso está fazendo o correto, o Congresso está fazendo o papel dele, que é o papel da sociedade, não ceder ao Lula no caso do IOF. Eu só espero realmente que não seja questão de dinheiro, que se agora que o Lula soltou grana, se o Congresso realmente validar o IOF do Lula ou enrolar para votar esse negócio, bom, hoje é feriado, amanhã não deve ter sessão, então deve ser na semana que vem que vai ser a sessão para a votação do caso do IOF, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Eu espero que o Congresso tenha hombridade e cancele o IOF do mesmo jeito, mesmo com o Lula dando emenda. Porque se não cancelar, de novo, primeira coisa, vai mostrar que está contra o povo brasileiro mesmo, e segundo, vai provar que o Lula está certo. O Congresso só faz beicinho para ganhar mais dinheiro, não está nem aí, na verdade, não tá discutindo se a medida é boa ou ruim, ele só quer saber de ganhar dinheirinho, né? E se foi isso, bom, o Congresso ficou desacreditado no final das contas. Eu acho que não vai ser não, eu acho que o Congresso vai derrubar o IOF. Mas vamos aguardar a semana que vem.